Olá, caros alunos. A aula de hoje nós vamos tratar aí a respeito de potenciação e radiciação, né, de números complexos, que é o assunto que nós estamos aí trabalhando nas últimas 3 videoaulas. E vamos fechar aí essas operações aqui com essa videoaula tratando de potenciação e radiciação. Na potenciação, nós precisamos aqui enunciar o seguinte teorema. O módulo do produto de de números complexos, tá? Faltou 2 aqui, de 2, tá? De dois números complexos, é igual ao produto dos módulos dos fatores. E seu argumento é congruente à soma dos argumentos dos fatores. Então, o que isso quer dizer? Ó? Vou pegar a demonstração para mostrar aqui o que está envolvido. Tá? Então, suponhamos dados os seguintes números complexos. Tá? Então, eu tenho Z1, que é igual a ρ1 vezes cosseno de θ1 mais I vezes o seno de θ1. E eu tenho Z2, que vai ser ρ2 vezes cosseno de θ2 mais I vezes o seno de θ2. Note que Z1 e Z2 estão escritos na sua forma trigonométrica. Tá? Então já vem aí a ideia, né, porque nós construímos na última videoaula a forma trigonométrica para a utilização desse teorema aqui, que vai envolver a potenciação de um número complexo. Tá? Então veja o seguinte, nós queremos aqui calcular, né? Então, e calculemos, né, módulo, tá? E argumento D. Então, Z, né, que no caso aqui é o produto de Z1 vezes Z2, tá? Estou definindo aqui como Z como produto de Z1 vezes Z2, tá? Ele tem essa forma aqui, ó, ρ vezes cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Então, o que eu quero que vocês percebam? Ó, eu vou multiplicar dois números complexos, Z1 e Z2, certo? E o produto desses dois números complexos vai gerar um novo número complexo, que eu estou chamando de Z. Então, esse Z ele vai ter, né, um módulo, certo? Relacionado a ele. E eu tenho o argumento, certo? Então, quero que vocês entendam que θ1 e θ2, e consequentemente aqui o ρ1 e o ρ2, são referentes a quem? A Z1 e a Z2. Então, quando eu multiplico esses dois números complexos, eu vou gerar um novo número complexo que vai ter o seu respectivo módulo e o seu respectivo argumento. Nós queremos aqui, né, de acordo com o teorema, ver a relação desse novo argumento, né, obtido, desse novo módulo, em relação aos módulos e argumentos dos números complexos envolvidos na multiplicação. Tá? Então, para isso, vamos ver o que está por trás disso aí. Tá? Então, temos que Z, que é dado por Z1 vezes Z2, é igual, né? Então, nós vamos ter ρ1 vezes cosseno de θ1 mais I vezes o seno de θ1 vezes o ρ2 vezes cosseno de θ2 mais I vezes o seno de θ2, certo? Que isso aqui vai ser ρ1 vezes ρ2, né? Aqui a multiplicação, a ordem não importa onde ficar. ρ1 vezes ρ2, tá? E aí nós vamos fazer a distributiva dessas duas expressões entre parênteses. Então, nós vamos ter lá cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, certo? Aí nós teremos mais cosseno de θ1 vezes aí o seno, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui vai ficar
seno de θ2 vezes I aqui fora, certo? Aí, nós teremos aqui I vezes seno de θ1 vezes cosseno de θ2, né? Então, vai ficar lá I vezes seno de θ1 vezes cosseno de θ2. Aí, aqui vai ficar I ao quadrado, então vai ficar menos, né? Seno de θ1 vezes seno de θ2, né? Vocês entenderam, né? Ia ficar mais seno de θ1 vezes seno de θ2 vezes I ao quadrado. Mas I ao quadrado é menos 1, então, né? Já substituir diretamente aí, tá? Então vai ficar ρ1 vezes ρ2, certo? E aí nós teremos, tá? A gente pode colocar aí entre colchetes para ficar mais fácil aqui. Então vai ficar o seguinte, ó, eu vou pegar a parte real e a parte imaginária. A parte real vai ficar cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos seno de θ1 vezes seno de θ2, certo? Aí, vou pegar mais, tá? Mais o I vezes. O que está envolvendo o I aqui? Nós temos que cosseno de θ1 vezes o seno de θ2. E nós temos aqui mais seno de θ1 vezes cosseno de θ2. E fecha aqui. Então, no final, a gente vai ter ρ1 vezes ρ2, certo? Nós vamos usar aqui relações trigonométricas, identidades trigonométricas aqui, tá? E aí nós teremos o seguinte, né? Nós teremos aqui que essa primeira relação aqui, ó, essa aqui, né? Isso aqui é equivalente a cosseno de θ1 mais θ2, né? O cosseno da soma aqui, certo? E aqui na segunda, nós vamos ter o seno de θ1 mais θ2, tá? Então, substituindo, né, nós vamos ter aí ρ1 vezes ρ2, e aqui vai ficar cosseno de θ1 mais θ2, mais I vezes o seno de θ1 mais θ2, tá? E o que eu quero que vocês notem? Comparando com essa expressão aqui, ó, tá? Comparando com ela, a gente vai observar que aqui a gente tem o ρ, aqui a gente tem o θ e o θ. Justamente como o teorema diz, ó, o módulo do produto de dois números complexos é igual ao produto dos módulos, realmente. Então, o novo módulo obtido é o produto dos módulos referente a Z1 e Z2, que são os números complexos envolvidos na multiplicação. E seu argumento é congruente à soma dos argumentos dos fatores. Então, o novo argumento obtido, desse novo número complexo, é obtido com a soma dos argumentos dos fatores, né, referente aos números complexos Z1 e Z2 que estão envolvidos na multiplicação. Tá? Então é muito simples, né? Então eu quero obter o produto de dois números complexos. Se os mesmos estão na forma trigonométrica, basta fazer isso, multiplicar os seus módulos e somar os seus argumentos e inserir aqui no modelo, aqui na forma, né, trigonométrica do número complexo, certo? Bom, vejamos um exemplo, tá, de aplicação desse teorema. Então, né, sejam Z1 e Z2 dados aqui, né? Note que no Z1 eu tenho aqui envolvido o ρ1, tá vendo? Aqui, né, eu tenho, vamos definir como θ1, né? Que aqui também é o θ1. Aqui eu tenho o ρ2, né? Aqui eu tenho o θ2, né? E aqui o θ2, tá? E eu quero calcular Z1 vezes Z2, né? Então, temos, tá? Temos que Z,
que vai ser um novo número complexo, que é obtido com a multiplicação de Z1 por Z2, tá? Vai ser igual, aí aplicando o teorema que nós vimos para facilitar todo o processo, né? Então vai ser 2 vezes 3, porque é ρ1 vezes ρ2, certo? E aí nós teremos cosseno de π sobre 6 mais π sobre 3, mais i vezes seno de π sobre 6, mais π sobre 3. Tá? E aí, então, nós teremos aqui que z vai ficar 2 vezes 3, que vai ficar igual a 6, certo? E aí nós teremos cosseno, aí nós vamos no cantinho aqui somar π sobre 6 mais π sobre 3, certo? Isso aqui é equivalente a π sobre 6 mais, né, 2π sobre 6. Que aí nós teremos 3π sobre 6, simplificando por 3, vai ficar π sobre 2. Então, nós teremos aqui cosseno de π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 2, certo? Então, esse aqui é o número complexo, né, obtido com o produto de Z1 vezes Z2. Então, esse aqui é o novo ρ, que é o 6, tá vendo? É o módulo desse número complexo Z. π sobre 2 é o argumento desse número complexo Z. Tá bom? Bom, mas aí vem a pergunta, né, que alguém pode pensar a respeito, né? Mas, professor, e se eu tiver Z1 igual a ρ1, né, vezes cosseno de θ1 mais i vezes o seno de θ1, aí eu tenho o Z2, que é ρ2 vezes cosseno de θ2 mais i vezes seno de θ2. Aí eu tiver Z3, né, ρ3 vezes cosseno de θ3 mais i vezes o seno de θ3, né? E aí eu tiver n números complexos, né, que é o θn, vezes o i vezes o θ, né, i vezes seno de θn, né? Então, eu tenho n números complexos, certo? E aí, eu quero no final, né, queremos, né, obter o quê? O z, que é o resultado de Z1 vezes Z2 vezes Z3 até o Zn. Né? Como fazer? Certo? Generalizando esse teorema que nós acabamos de ver, tá? Nós podemos obter esse número complexo Z, que é o produto de Z1 vezes Z2 vezes Z3 até o Zn. Então, nós vimos como multiplicar Z1 vezes Z2. E se fosse Z1 vezes Z2 vezes Z3, né? Ou Z1 vezes Z2 vezes Z3 vezes Z4, ou seja, para n maior que 2, certo? Como é que eu faria? Então, eu pegaria aqui e obter ρ1 vezes ρ2 até o ρn. Esse seria o novo módulo, tá vendo? Aí, multiplicado por quem? Por cosseno. Aí, θ1, eu ia somar até o θn, mais o i vezes o seno de θ1 até o θn. Certo? Então, a gente usa a mesma ideia. Eu vou multiplicar todos os modos dos números envolvidos aqui, ρ1 vezes ρ2 até o ρn. Vou somar todos os argumentos envolvidos aí, né? Então, o número complexo aqui, eu vou obter um novo módulo, aqui um novo argumento do número complexo z envolvido. Tá bom? Então, a gente pode aí usar o mesmo teorema, a mesma ideia, né?
de maneira geral aí para multiplicação de n números complexos aí, tá bom? Bom, e aí é o seguinte, e se nós precisássemos, né, pegar um número complexo, então vou chamar aqui x mais yi elevado a n, né, com n pertencente aos inteiros, ou seja, eu tenho uma potência aqui, potenciação, certo? A gente viu, né, que na forma algébrica, né, na forma algébrica, né, a gente viu, né, a adição, a subtração, certo? A multiplicação e a divisão, né? Elas saem muito facilmente aqui na forma algébrica, né? A gente viu como terminar. Mas e a potenciação, tá? A gente vai precisar aqui trabalhar com a forma trigonométrica, tá? Por quê? Para trabalhar com essa potenciação aqui, a gente teria que recorrer, por exemplo, à fórmula do binômio de Newton, a qual é bastante trabalhosa, tá? Então, por isso, a gente vai recorrer a um teorema que nos dá uma maneira mais fácil de obter a potência, né? A potenciação, né, de números complexos, que no caso é envolvendo a chamada forma trigonométrica que nós já vimos, tá? E vocês vão ver também que o mesmo processo se aplica à ideia da radiciação, né? A gente vai pegar a forma trigonométrica e utilizar um teorema para obter as raízes, certo? Então, o teorema diz o seguinte, ó. Dados, tá? O número complexo z igual a ρ vezes cosseno de θ mais i vezes seno de θ, tá? Ele tem que ser não nulo, tá? E o número, né? E o número inteiro n, tá? Então, temos o seguinte resultado. Temos que z elevado a n, tá? É igual a ρ elevado a n, porque se vocês lembrarem do último caso, a gente mostrou z1 vezes z2, então suponha que quando a gente pegasse lá, por exemplo, z1 vezes z2 vezes z3 até o zn, né? Imagine que todos eles fossem iguais. Então, em vez de multiplicar ρ1 vezes ρ2 vezes ρ3, eu multiplicaria o quê? Ρ vezes ρ vezes ρ, teria o quê? Ρ elevado a n. Né? Porque o que é a potência aqui, z elevado a n? É ele multiplicado por ele mesmo. Então, o que modifica é que esses números não são diferentes, são iguais. Então, os seus módulos são iguais, então na hora de multiplicar, eu vou gerar uma potência referente ao módulo. Então, módulo elevado a n. E, no caso dos argumentos, né, o que vai acontecer? Eu vou ter n argumentos iguais. Então, vai ser n vezes θ. Tá? Então, n vezes θ. Então, cosseno de n vezes θ. Mais i vezes o seno de n vezes θ. Tá? Então, nós temos aqui um teorema que nos dá uma fórmula para obter a potenciação de números complexos. Essa expressão aqui, essa fórmula é chamada primeira fórmula de Moivre. Tá? Então, a primeira fórmula de Moivre nos dá aqui como obter aqui a potência, né, de um número complexo. Tá? Vejamos um exemplo aqui agora. Bom, então, queremos calcular aqui z1 elevado ao cubo, sendo z1 igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais i vezes seno de π sobre 4, certo? Então, o que acontece? Aplicando a primeira fórmula de Moivre, né? Quem é o n aqui? É o 3,
tá? Quem é o ρ? O 2. Quem é o θ? Que é o argumento, é o π sobre 4. Então, eu vou ter aqui 2 elevado ao cubo, certo? Aí vai ficar cosseno de 3 vezes π sobre 4, mais i vezes o seno de 3 vezes o π sobre 4. Tá? Isso aqui vai nos dar que z1 elevado ao cubo vai ficar 8 vezes quem? Nós teremos cosseno de 3π sobre 4 mais i vezes o seno de 3π sobre 4. E esse é o número obtido com a potência. Note que 3π sobre 4 é correspondente a 135 graus, né? Certo? Então, ele está dentro de uma volta completa de 0 a 2π, certo? Então, não precisa eu tentar obter aqui o argumento principal. Esse já é o argumento principal, é o menor arco formado, certo? Então, a gente para por aqui. Se caso aqui fosse um arco que desse mais de uma volta completa, a gente desse uma volta ou mais voltas completas, aí eu teria que obter o argumento principal para colocar aqui, tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo, tá? Quero calcular aqui a potência, né? Você pegar o número complexo z e levar a 5, certo? E o número complexo dado está na forma algébrica, tá? Só para vocês sentirem a dificuldade, né? Eu quero, se fosse pegar na forma, né, algébrica, né? Eu teria que pegar isso aqui, esse fator, e multiplicar por ele mesmo quantas vezes? Né? 5 vezes, né? Seria 5 fatores, certo? Então não faz sentido, tá? Não faz sentido, certo? Então a gente não vai pensar, tá? A gente não vai pensar nisso aqui. O que nós vamos fazer aqui, tá? É usar o teorema, que é a primeira forma de Moivre, tá bom? Então, pela primeira fórmula de Moivre, e aqui nós estamos mais formalizados aqui, né? Moivre, tá? Temos, né? Então, nós temos que z elevado a 5 teria que ser quem? Rho elevado a 5, né? Vezes cosseno de 5 vezes o θ, mais i vezes o seno de 5 vezes o θ, porque o que nós temos por enquanto é o n, certo? Então, o que nós vamos precisar, né? Nós vamos precisar calcular o módulo. Então, nós temos que o módulo vai ser a raiz quadrada de quem? De 2 ao quadrado, mais 2 raiz de 3 ao quadrado. E aí nós vamos ter 4, mais 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui vai ficar 16, que vai ser igual a 4. E nós precisamos também obter o argumento. Então, nós sabemos que o cosseno de θ vai ser 2 sobre 4, que vai ser igual a meio. E nós temos que o seno de θ vai ser 2 raiz de 3 sobre 4, que vai ser raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, isso aqui nos dá que o θ vai ser 60 graus, que no caso é π sobre 3. Então, vai ser π sobre 3 mais 2kπ, com o k pertencente aos inteiros. Mas o que nos importa nesse momento aqui, que nós vamos usar nos cálculos, é o argumento principal, né? Esse aqui é o argumento principal, certo? Então, é ele que nos importa nesse momento aí. E o ρ.
tá? Então, né, logo, opa, vou pegar aqui a cor azul. Logo, né, z elevado a 5, né, a quinta potência vai ser 4 elevado a 5, certo? Aí vezes cosseno de 5 vezes π sobre 3, mais i vezes seno de 5 vezes π sobre 3. Né? Vamos continuar aqui a conta ao lado. Então, nós vamos ter aqui, então, que z elevado a 5, né? Vai ficar 4 elevado a 5, vai ficar 1024, certo? Aqui dentro nós teremos aqui 5π sobre 3, certo? Então vai ficar cosseno de 5π sobre 3 mais i vezes, né, seno de 5π sobre 3. Tá? O que acontece? Π sobre 3, né, vai dar 60 graus. Se você for só pensar a questão de arco, tá? Aí 5 vezes 6 dá 300, certo? 300 graus, ou seja, está dentro, né, de uma volta, de 0 a 2π, certo? Então não é um arco que passa de uma volta ou dá várias voltas, certo? Então, esse é o argumento principal, certo? Essa aqui é a forma trigonométrica do número complexo, certo? Então tá ok, a gente obteve. Mas aqui no exercício, ele deu inicialmente o número complexo na sua forma algébrica, tá vendo? Então é ideal que você, né, volte esse número que está na forma trigonométrica para a forma algébrica também. Então, tá? Então o que acontece? Nós temos que z elevado à quinta vai ficar 1024, tá? Aí quem é cosseno de 300 graus, 5π sobre 3, certo? No quarto quadrante, o cosseno é positivo, tá? E o cosseno de 300 graus é o mesmo que o cosseno de 60 graus, só que considerando o sinal do quarto quadrante. Então aqui vai ficar meio, tá? Agora, o seno no quarto quadrante é negativo, né? E o seno de 300 graus também é equivalente a seno de 60, só que considerando o sinal do quarto quadrante. Então vai ficar menos i vezes raiz de 3 sobre 2. Então nós teremos que z elevado à quinta vai ficar 1024 vezes, vezes meio, né? Vai ficar 512, aí menos i vezes 512 vezes raiz de 3. Então nós temos aqui o número complexo, né, referente à potência, né, de z na forma algébrica. Então, esses são os mesmos números, só que escritos de forma diferente, aqui na forma algébrica e aqui na forma trigonométrica, tá? Que são a potência de z, né, z elevado à quinta. Certinho? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de radiciação de números complexos, tá? Nós vimos a potenciação e agora, por último, a radiciação. Então é algo que, né, por exemplo, nós tínhamos lá, sei lá, raiz quadrada de 4, por exemplo. Nós tínhamos o 2, lembra disso? Então qual que é a relação das raiz quadrada de 4 com o 2 aqui, né? Isso aqui, c somente c, se 2 elevado ao quadrado dá 4, certo? Isso aqui lá nos números reais, certo? Isso aqui em R, nos números reais, certo? E agora nós queremos ver como é que funciona a radiciação dos números complexos. Então, dado o número complexo z, chama-se raiz enésima. Né? Por que raiz enésima? Porque não tem só raiz quadrada, tem raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, né? É de hábito, né? O mais comum ver nos conteúdos aí no dia a dia, raiz quadrada, né? Mas esse índice aqui, que é o n aqui, ó, envolvendo a raiz, pode ser qualquer número natural, tá? Então, denota-se pela raiz enésima, né, de z, a um número complexo zk, tal que zk elevado a n igual a z. Ou seja, se zk, né, é uma raiz enésima de z,
Então, zk elevado a n, que é o índice da raiz, é igual a z. Então, por exemplo, aqui, ó, seja z igual a 1, ele é um número complexo, tá? Pertence ao número complexo. Temos que a raiz cúbica de 1 é dada por. Então, até então, a raiz cúbica de 1, né, era igual a 1, certo? Então, nós temos o seguinte, que 1, né, 1 é a raiz, né, de a raiz cúbica de 1, pois eu tenho que 1 ao cubo é igual a 1, certo? Mas o que acontece? Ela não é única, tá? Eu tenho, por exemplo, que o número complexo menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2 também é raiz da raiz cúbica de 1. Tá? É um valor, tá, dessa raiz cúbica de 1. Pois, se eu pegar esse número complexo menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2 e elevar ao cubo, eu também vou obter 1. E nós temos também um outro número complexo, que é o menos meio menos i vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Ele também é raiz, né? É um valor da raiz cúbica de 1. Pois, se eu pegar menos meio menos i vezes raiz de 3 sobre 2 elevado ao cubo vai ser igual a 1. Então, veja, até então, nos reais, eu teria somente uma raiz, né? Eu teria o 1. Nos complexos, eu vou ter o 1, né? Que vai ser um valor dessa raiz cúbica. Então, eu tenho o 1, eu tenho o menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2, e eu tenho menos meio menos i raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, que esse daqui, né? Então, nós temos, só para compreender melhor aqui, né? Então, eu teria um Z0, tá? Depois vocês vão entender por que começa do zero, tá? Então, eu tenho um Z0 que vai ser, o Z0 vai ser 1, o Z1 vai ser menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2, e o Z2 vai ser menos meio menos i vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, esses são os valores da raiz cúbica de 1. Por quê? Porque se eu pegar cada um desses valores e levar ao cubo, eu obtenho 1. Certo? Vejamos agora como obter essas raízes. Tá? Então, nós vimos aqui que eles são, porque cada número complexo desse elevado ao cubo é igual a 1. Agora, como obter esses valores? Tá? Como obter o Z0, o Z1 e o Z2? Tá? E por que começa do zero aqui? Tá? Veja que tem 3 números aqui, 3 valores. E ele coincide com o n, que é 3. Ó, né? Será que isso é coincidência? Ou sempre vai acontecer isso? O próximo teorema vai nos dizer isso. Tá? Bom, então, para obter a raiz enésima do número complexo, nós vamos usar esse teorema aqui, ó, que é a chamada segunda forma de Moivre, tá? Vocês vão ver aqui, ó, dados o número complexo z na sua forma trigonométrica, vejam bem, tá? Então, se for dado na forma algébrica, né, basta escrevê-lo na sua forma trigonométrica, certo? E o número natural n maior ou igual a 2, certo? Então, existe n raízes enésimas de z que são da forma. Então, aqui está respondida. Quantas raízes existem? N raízes. Então, se for raiz quadrada, existe 2 raízes. Se for raiz cúbica, 3 raízes. Né? Então, se for o índice n, aqui tem o n raízes, certo? E como é que se calcula, como é que se obtém essas raízes? O zk é dado dessa forma aqui, ó. Vai ficar a raiz enésima do módulo, que é o ρ. Aí nós temos aqui vezes cosseno do argumento sobre n, mais k vezes 2π sobre n. Aqui de novo, né, envolvendo a mesma expressão, θ sobre n, mais k vezes 2π sobre n.
Então, que informações que eu consigo extrair do número complexo aqui? O módulo e o argumento. O n tem a ver com a raiz que eu quero obter, certo? Número complexo. E esse k aqui, eu vou usar ele como iteração. Eu vou substituir, né, valores para cá para obter essas raízes. Tá? E aí, lembrando, né, que a raiz enésima de Rho pertence aos reais positivos. Tá? Esse número aqui, ó, aqui. Tá? Esse aqui é um número real. Tá? E esse k é um número inteiro, tá? Positivo. Então, eu vou iterar ele aqui. Então, essa expressão aqui, ó, dada pelo teorema, é a chamada segunda fórmula de Moivre. Tá? Então, vejamos aqui, ó, calcule as raízes cúbicas de z igual a 1. Nós vimos quais são as raízes cúbicas de 1. Né? Então, nós queremos responder isso aqui, ó. Né? Certo? Nós vimos lá no exemplo anterior quem são. Nós vamos mostrar como obter essas raízes, né? Através da segunda forma de Moivre. Tá? Então, nós temos, né, então, para número complexo z igual a 1, nós temos, né, que o ρ, né, vai ser ele mesmo, vai ficar 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso aqui vai ficar 1. Né? Nós temos que o cosseno de θ vai ficar 1 sobre 1, que vai ficar 1, certo? E nós temos seno de θ igual a 0 sobre 1, que vai ficar 0, certo? Qual é o arco, né, que a gente vai ter o cosseno desse arco igual a 1, né, e o seno desse arco igual a 0? É o 0 radiano, mais 2kπ. Tá? Então, vou usar aqui o 0. Tá? E o que acontece? Né? Usando a segunda fórmula de Moivre, né, para k igual a 0, k igual a 1 e k igual a 2. Tá? Obtemos. Então, veja, ó, comecei do k igual a 0 e fui até o k igual a 2. Por quê? Para k igual a 0, eu obtenho uma raiz. Para k igual a 1, eu obtenho a segunda raiz. E para k igual a 2, eu obtenho a terceira raiz. Então, eu vou ter 3 raízes. Né? Porque é raiz cúbica, o n é 3, então eu vou ter 3 raízes. Então, o que acontece? Primeiro, né? Para k igual a 0. Né? Então, Z0 vai ser quem? Então, vamos substituir na fórmula aqui, tá? Então, vai ser raiz cúbica de 1. Né? Aqui vai ficar cosseno de 0 sobre 3, certo? Aqui vai ficar 0 vezes 2π sobre 3, mais i vezes o seno. Eu nem vou repetir aqui, né? Que vai dar 0, vai dar a mesma expressão, vai dar 0 aqui, certo? E aí nós temos aqui, isso aqui vai ficar 0, cosseno de 0 é 1, então aqui vai ficar 1, seno de 0 é 0, então vai ficar a raiz cúbica de 1 é 1, então 1 vezes 1 vai ficar 1. Inicialmente nós tínhamos lá, certo? E aí nós vamos fazer para k igual a 1. Aí nós temos que Z1 vai ficar igual a raiz cúbica de 1 vezes aí cosseno de 0 sobre 3. Então veja que aqui sempre vai dar 0 aqui nesse pedaço aqui. Aí 1 vezes 2π sobre 3 mais i vezes o seno de 0 sobre 3 mais 1 vezes 2π sobre 3, certo? E aí eu vou ter que Z1, então aqui vai ficar 0, então vai ficar 2π sobre 3, π sobre 3 é 60, né? 2 vezes 60 é 120. Aí cosseno de 120 é o mesmo que cosseno de 60, só que considerando o sinal do segundo
quadrante, onde o cosseno é negativo. Então, aqui vai ficar 1, né? 1 multiplicado por menos meio, certo? Porque é cosseno de 60 no segundo quadrante. O seno do segundo quadrante é positivo, então vai ficar mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui, nós vamos ter o que nós tínhamos lá anteriormente no exemplo 4. Menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? E aí agora nós vamos fazer para k igual a 2. Para k igual a 2, né, nós vamos ter então que z2 vai ficar raiz cúbica de 1. Aí vai ficar cosseno de 0 sobre 3, mais 2 vezes 2π sobre 3, mais i vezes o seno de 0 sobre 3, mais 2 vezes 2π sobre 3. Aqui vai ficar 1, certo? Aqui dentro vai ficar 4π sobre 3, mais i vezes o seno de 4π sobre 3. E aí nós teremos que o Z2 vai ficar aqui 1 vezes qualquer valor vai dar 1 aqui, né? Então, π sobre 3, 60, né? 4 vezes 6, 24, 240 graus, né? 240 graus está no terceiro quadrante, né? Para 180 é 60 graus, então vai ser cosseno de 60 considerando o sinal do terceiro quadrante, onde ele é negativo também, então vai ficar menos meio. No terceiro quadrante o seno é negativo, então vai ficar menos i vezes raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, né, as raízes aí do número complexo z igual a 1, tá? São esses três números aí, z0, z1 e z2, certo? Vejamos mais um exemplo para a gente fechar essa videoaula sobre potenciação e radiação. Então, bom, ele deu aqui o número complexo na sua forma algébrica. Esse número complexo está na forma, né, algébrica, né? Então, primeiramente, nós vamos ter que obter as informações aí que nos dê esse número na forma trigonométrica, tá? Então, nós temos que o módulo desse número complexo é dado da seguinte forma, né? Nós temos menos 8 ao quadrado mais 8 raiz de 3 ao quadrado. E aí nós teremos aí 64, né, mais 64 vezes 3. Isso vai nos dar aqui 64 mais 192, que vai nos dar 256, onde isso aqui vai ficar igual a 16. E, além disso, nós temos que o cosseno de θ vai ser menos 8 sobre 16, que vai ficar menos meio. Nós temos o seno de θ, que vai ficar 8 raiz de 3 sobre 16, que vai ficar raiz de 3 sobre 2. Então, qual é o θ, né, que satisfaz essas duas igualdades? Se aqui não fosse negativo, fosse positivo, né, a gente pensaria aí já no arco de 60 graus, né? Certo? Que é o π sobre 3. Certo? Mas aqui é negativo. Então, o que a gente tem, né? A gente tem no círculo trigonométrico, né? Certo? Então, o quadrante onde o cosseno negativo é no segundo e no terceiro. Certo? O seno é positivo no primeiro e no segundo. Então, é nesse quadrante aqui que está o nosso θ. Como a nossa, né, ideia é que se fosse positivo fosse 60 graus, então tem que verificar qual é o arco equivalente a 60 graus, congruente a 60 graus no segundo quadrante. Basta pegar 180
menos 60, que dá 120, certo? Mas quem é 180? É π. Quem é 60 graus? É π sobre 3, que é 180 dividido por 3, né? Então, é π sobre 3. Então, nós temos aqui 2π sobre 3. Então, esse é o argumento principal. Tá? Esse é o argumento principal. Então, o que acontece? Né? Então, quem é o z na forma trigonométrica? Né? Vai ser 16 vezes cosseno de 2π sobre 3 mais i vezes o seno de 2π sobre 3. Então, esse aqui é o número z na forma trigonométrica. Eu ainda não estou calculando as raízes quartas, tá? Agora sim eu vou usar a segunda forma de Moivre para obter, tá, o que eu estou procurando, que são as raízes quartas, tá bom? Então, aplicando a forma de Moivre, a segunda fórmula, obtemos. Então, vamos lá. Eu tenho zk, que vai ficar raiz quarta, certo? 16, vezes, aí eu tenho cosseno, aí vai ficar θ, que é 2π sobre 3, dividido por n, que é 4, mais k vezes 2π sobre 4, que é o n. Agora eu vou repetir tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tá? E aí eu posso melhorar essa expressão, porque eu sei, por exemplo, quem é a raiz quarta é 16, que é 2, para não ficar calculando toda hora. Essa expressão eu posso simplificar, melhorá-la, né? Certo? Né? Eu vou pegar lá 2π sobre 3, né? Aqui é como se fosse 4 sobre 1, então vai ficar vezes 1 sobre 4, dá para simplificar, isso aqui vai ficar π sobre 6. Então, tenho π sobre 6 mais k vezes, eu simplifico também por 2 aqui, vai ficar π sobre 2, mais i vezes o seno de π sobre 6, mais k vezes π sobre 2. Só que eu vou fazer isso para k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2 e k igual a 3. Tá? Por quê? Porque não são raízes quartas, são 4 raízes. Então, eu vou fazer tudo isso aqui. Tá? Essa aqui é a expressão que eu vou fazer para k igual a 0, 1, 2 e 3. Certo? Então, segue, né, que Z0, tá? Z0 vai ficar 2 vezes, aí aqui, cosseno. Então, eu vou substituir o k por 0, então esse termo aqui vai sumir, então vai ficar cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6, tá? Isso aqui vai nos dar aqui Z0, vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 6, note que π sobre 6 é 180 por 6, vai dar 30 graus, certo? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, o seno de 30 é meio, né? Então vai ficar vezes meio, e isso aqui vai nos dar aqui Z0 vai ser raiz de 3 mais i. Então, essa é uma das 4 raízes da raiz quarta, né, do número complexo dado lá em cima, lá, tá? Que é o menos 8 mais i vezes 8 raiz de 3, tá bom? E aí eu vou ter o Z1, que vai ficar 2 vezes aí cosseno, aí eu vou ter que somar π sobre 6 mais, substituindo k aqui
por 1, né? Então vai ficar π sobre 2 mais i vezes o seno de π sobre 6 mais π sobre 2. Então vai ficar Z1 duas vezes, aí somando, né? Deixa eu somar aí π sobre 6 mais π sobre 2. Então vai ficar π sobre 6 mais 3π sobre 6, que vai ficar 4π sobre 6, que vai ficar 2π sobre 3. Então vai ficar cosseno de 2π sobre 3 mais i vezes o seno de 2π sobre 3, certo? E aí nós teremos o Z1, tá? π sobre 3 é 60, né? 2 vezes 60, 120. 120 é o mesmo que calcular o cosseno e o seno de 60, considerando o quadrante, que é o segundo quadrante. Então, cosseno de 60, né? É meio, no caso do segundo quadrante é menos meio, então vai ficar menos 1. O seno do segundo quadrante é positivo, né? De 60 é raiz de 3 sobre 2, então vai ficar mais i vezes raiz de 3, porque multiplicado por 2 vai ficar raiz de 3. Então, essa é a segunda raiz. Tá? Repetindo o mesmo processo para Z2, né? Eu vou ter aqui π sobre 6 mais, substituindo por 2, a simplificar aqui vai sobrar somente o π, mais i vezes o seno de π sobre 6 mais π. E aí nós teremos Z2, que vai ficar 2 vezes cosseno de 7π sobre 6, certo? Mais i vezes o seno de 7π sobre 6, certo? E aí nós teremos o Z2. De novo, né? π sobre 6, 180 por 6, né? Dá 30 graus, certo? 3, 7, 21, 270. 30, 3, 7, 21, 210 graus, né? 270, 210 graus, tá? Tá no terceiro quadrante. Para 180, nós temos de 30 graus, certo? Então, vou calcular o cosseno e o seno de 30 graus, só que referente ao terceiro quadrante, o sinal, certo? O terceiro quadrante, o cosseno é negativo, né? Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que no terceiro quadrante é negativo, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Multiplicando por 2, vai ficar menos raiz de 3. Tá? O seno no terceiro quadrante é negativo, né? O seno de 30 é meio, então vai ficar menos meio, então vai ficar menos i. Então, esse é o Z2. Tá? E aí, por último, o Z3 eu tenho 2 vezes, vai ficar cosseno de π sobre 6 mais, né, 3π sobre 2 mais i vezes o seno de π sobre 6 mais 3π sobre 2. Então, vai ficar Z3 2 vezes o cosseno. E aí nós temos aqui que fazer de novo a soma, né? Vai ficar π sobre 6. Aqui dá para multiplicar por 3 e por 3, né? Então vai ficar mais 9π sobre 6, que vai dar 10π sobre 6, né? Que vai ficar 5π sobre 3, não é isso? Por 2 e por 2, né? Então vai ficar 5π sobre 3 mais i vezes o seno de 5π sobre 3. E aí a gente consegue obter o Z3. π sobre 3 é 60 graus, né? Aí 5 vezes 6, 30, 300 graus. 300 graus, cosseno de 300 e seno de 300 é o mesmo que calcular cosseno e seno de 60 graus, considerando o sinal do quarto quadrante. Tá? Então,
Cosseno de 60 é meio. No quarto quadrante é negativo. Então vai ficar menos meio multiplicado por 2 vai ficar menos 1. Certo? Seno de 60, tá? É raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Então vai ficar menos I vezes raiz de 3. Tá? Porque eu multipliquei pelo 2 ali. Então, essas são as quatro raízes da raiz quarta do número complexo z igual a menos 8 mais I vezes 8 raiz de 3. Tá? Então, essa é a forma de obter as raízes. Tá bom? Então, nesse vídeo a gente viu a potenciação e agora, por último, radiciação, onde cada uma delas usa as formas chamadas primeira fórmula e a segunda forma de Moivre. Tá? Espero que tenham compreendido aí o passo a passo. Tá bom? Um forte abraço e na próxima aula vamos tratar aí sobre equações binômias, tá? Tá joia? Um abração.